A Assembleia ouvirá um discurso de Sua Excelência Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Solicito o protocolo para escoltar Sua Excelência e convidá-lo a falar à Assembleia. Muito obrigado. Agradeço muito. E não me importo de fazer esse discurso sem um teleprompter, porque o teleprompter não está funcionando. Sinto-me muito feliz por estar aqui com você. No entanto, e assim, você fala mais com o coração. Só posso dizer que quem quer que esteja operando este teleprompter está em apuros. Olá, senhora primeira-dama. Muito obrigado por estar aqui. E senhora presidente, SR, secretário-geral, primeira-dama dos Estados Unidos, distintos delegados, embaixadores e líderes mundiais. 6 anos se passaram desde a última vez que estive neste grande salão e me dirigi a um mundo próspero e em paz em meu primeiro mandato. Desde aquele dia, as armas de guerra destruíram a paz que forjei em 2 continentes. Uma era de calma e estabilidade deu lugar a uma das grandes crises do nosso tempo. E aqui nos Estados Unidos, 4 anos de fraqueza, ilegalidade e radicalismo sob o último governo levaram nossa nação a um conjunto repetido de desastres. 1 ano atrás, nosso país estava em apuros, mas hoje, apenas 8 meses após o início do meu governo, somos o país mais quente do mundo e não há outro país nem perto. A América é abençoada com a economia mais forte, as fronteiras mais fortes, as forças armadas mais fortes, as amizades mais fortes e o espírito mais forte de qualquer nação na face da terra. Esta é realmente a era de ouro da América. Estamos revertendo rapidamente a calamidade econômica que herdamos do governo anterior, incluindo aumentos de preços ruinosos e inflação recorde. Inflação como nunca tivemos antes. Sob minha liderança, os custos de energia caíram, os preços da gasolina caíram, os preços dos supermercados caíram, as taxas de hipoteca caíram e a inflação foi derrotada. A única coisa que está em alta é o mercado de ações, que acabou de atingir um recorde. Na verdade, atingiu um recorde de 48 vezes no último curto período de tempo. O crescimento está aumentando. A manufatura está crescendo. O mercado de ações, como eu disse, está indo melhor do que nunca. E todos vocês nesta sala se beneficiam com isso. Quase todo mundo. E o mais importante, os salários dos trabalhadores estão subindo no ritmo mais rápido em mais de 60 anos. E é disso que se trata, não é? Em 4 anos do presidente Biden, tivemos menos de $1 trilhão em novos investimentos nos Estados Unidos. Em apenas 8 meses desde que assumi o cargo, garantimos compromissos e dinheiro já pagos por $17 trilhões. Pense nisso. 4 anos a menos de $1 trilhão, 8 meses. Muito mais de $17 trilhões estão sendo investidos nos Estados Unidos e agora estão chegando de todas as partes do mundo. Implementamos os maiores cortes de impostos da história americana e os maiores cortes de regulamentação da história americana, tornando este E muitas das pessoas nesta sala estão investindo na América e acabou sendo um investimento muito bom durante
durante esse período de 8 meses. No meu primeiro mandato, construí a maior economia da história do mundo. Tivemos a melhor economia de todos os tempos, a história do mundo. E estou fazendo a mesma coisa de novo. Mas desta vez é realmente muito maior e ainda melhor. Os números superam em muito meu primeiro mandato recorde. Em nossa fronteira sul, repelimos com sucesso uma invasão colossal. E, nos últimos 4 meses, e são 4 meses seguidos, o número de estrangeiros ilegais admitidos e entrando em nosso país tem sido 0. Difícil de acreditar, porque se você olhar para trás, há apenas um ano, havia milhões e milhões de pessoas chegando de todo o mundo, de prisões, de instituições mentais, traficantes de drogas. Eles vieram para todo o mundo. Eles acabaram de entrar em nosso país com a ridícula política de fronteira aberta do governo Biden. Nossa mensagem é muito simples. Se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos, você está indo para a cadeia, ou você está voltando para onde você veio, ou talvez até mais longe do que isso. Você sabe o que isso significa. Quero agradecer ao país de El Salvador pelo trabalho bem-sucedido e profissional que fizeram ao receber e prender tantos criminosos que entraram em nosso país. E foi sob a administração anterior que o número se tornou recorde e todos estão sendo retirados. Não temos escolha, e outros países não têm escolha, porque outros países estão exatamente na mesma situação com a imigração. Está destruindo seu país, e você tem que fazer algo a respeito. No cenário mundial, a América é respeitada novamente como nunca foi respeitada antes. Você pensa em cerca de 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, ou 1 ano atrás, éramos motivo de chacota em todo o mundo. Na cúpula da OTAN, em junho, praticamente todos os membros da OTAN se comprometeram formalmente a aumentar os gastos com defesa, a meu pedido, de 2% para 5% do PIB, tornando nossa aliança muito mais forte e poderosa do que nunca. Em maio, viajei para o Oriente Médio para visitar meus amigos e reconstruir nossas parcerias no Golfo e naqueles. As relações valiosas com a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos e outros países estão agora, acredito, mais próximas do que nunca. Meu governo negociou um acordo comercial histórico após o outro, inclusive com o Reino Unido, a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul, o Vietnã, a Indonésia, as Filipinas, a Malásia e muitos, muitos outros. Da mesma forma, em um período de apenas 7 meses, encerrei 7 guerras intermináveis. Eles disseram que eram intermináveis. Você nunca vai resolvê-los. Alguns estavam indo por 31 anos. 2 deles. 31, pense nisso. 31 anos. Um tinha 36 anos. Um tinha 28 anos. Terminei 7 guerras e, em todos os casos, elas estavam em fúria, com incontáveis milhares de pessoas sendo mortas. Isso inclui o Camboja e Tailândia, Kosovo e Sérvia, Congo e Ruanda. Uma guerra cruel e violenta que foi. Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, na Armênia e no Azerbaijão. Incluiu todos eles. Nenhum presidente ou primeiro-ministro e, por falar nisso, nenhum outro país jamais fez algo próximo a isso. E eu fiz isso em apenas 7 meses. Isso nunca aconteceu antes. Nunca houve nada assim. Estou muito honrado por ter feito isso. É uma pena que eu tenha que fazer essas coisas em vez de as Nações Unidas fazê-las. E, infelizmente, em todos os casos, as Nações Unidas nem sequer tentaram ajudar em nenhum deles. Terminei 7 guerras, lidei com os líderes de cada um desses países e nunca recebi um telefonema das Nações Unidas oferecendo-se para ajudar na finalização do acordo. Tudo o que recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que, na subida, parou bem no meio. Se a primeira-dama não estivesse em ótima forma, ela teria caído. Mas ela está em ótima forma. Nós dois estamos em boa forma.
Nós dois ficamos de pé. E então um teleprompter que não funcionou. Estas são as duas coisas que recebi das Nações Unidas. Uma escada rolante ruim e um teleprompter ruim. Muito obrigado. E, a propósito, está funcionando agora. Simplesmente continuou. Obrigado. Acho que deveria fazer o contrário. É mais fácil. Muito obrigado. Eu não pensei nisso na época, porque estava muito ocupado trabalhando para salvar milhões de vidas. Essa é a salvação e o fim dessas guerras. Mas depois percebi que as Nações Unidas não estavam lá para nós. Eles não estavam lá. Pensei nisso realmente depois do fato, não durante essas negociações, que não foram fáceis. Assim sendo, qual é o objetivo das Nações Unidas? A ONU tem um tremendo potencial. Eu sempre disse isso. Tem um potencial tremendo. Tremendo, mas não está nem perto de viver de acordo com esse potencial. Na maioria das vezes, pelo menos por enquanto, tudo o que eles parecem fazer é escrever uma carta com palavras realmente fortes. E então nunca siga essa carta. São palavras vazias, e palavras vazias não resolvem a guerra. A única coisa que resolve a guerra e as guerras é a ação. Agora, depois de acabar com todas essas guerras e também negociar os acordos de Abraão, que é uma coisa muito grande pela qual nosso país não recebe crédito. Nunca recebe crédito. Todo mundo diz que eu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz por cada uma dessas conquistas. Mas, para mim, o verdadeiro prêmio serão os filhos e filhas que vivem para crescer, com as mães e pais, porque milhões de pessoas não estão mais sendo mortas em guerras intermináveis e sem glória. Tudo o que me importa não é ganhar prêmios, é salvar vidas. Salvamos milhões e milhões de vidas com as 7 guerras. E temos outros nos quais estamos trabalhando, e você sabe disso. Muitos anos atrás, um incorporador imobiliário de muito sucesso em Nova York, conhecido como Donald J. Trump, eu lido para a renovação e reconstrução deste mesmo complexo das Nações Unidas. Eu me lembro tão bem. Eu disse na época que faria isso por 500 milhões de dólares, reconstruindo tudo. Seria lindo. Eu costumava falar sobre: vou te dar pisos de mármore, eles vão te dar terraça. Vou te dar o melhor de tudo. Você vai ter paredes de mogno e eles vão te dar plástico. Mas eles decidiram ir em outra direção, que era muito mais cara na época e que, na verdade, produzia um produto muito inferior. E percebi que eles não sabiam o que estavam fazendo quando se tratava de construção e que seus conceitos de construção estavam tão errados e o produto que eles estavam propondo construir era tão ruim e tão caro. Isso ia custar-lhes uma fortuna. E eu disse: e espere até ver os excessos. Bem, eu estava certo. Eles tiveram enormes estouros de custos e gastaram entre 2 e 4 bilhões de dólares no prédio. E nem sequer conseguiu os pisos de mármore que prometia a eles. Você anda em terraça, você percebe isso? No que me diz respeito, francamente, olhando para o prédio e ficando preso na escada rolante. Eles ainda não terminaram o trabalho. Eles ainda não terminaram. Isso foi há anos. O projeto era tão corrupto que o Congresso realmente me pediu para testemunhar diante deles sobre o tremendo desperdício de dinheiro, porque descobriu-se que eles não tinham ideia do que era, mas sabiam que era algo entre 2 e 4 bilhões de dólares, em oposição a 500 milhões de dólares com garantia. Mas eles não tinham ideia, e eu disse que custava muito mais do que 5 bilhões de dólares. Infelizmente, muitas coisas nas Nações Unidas estão acontecendo exatamente assim, mas em uma escala ainda muito maior, muito maior. É muito triste ver se a ONU consegue desempenhar um papel produtivo. Eu vim aqui hoje para oferecer a mão de liderança americana e amizade a qualquer nação nesta Assembleia que esteja disposta a se juntar a nós na criação de um mundo mais seguro e próspero. E é um mundo com o qual seremos muito mais felizes. Um futuro dramaticamente melhor está ao nosso alcance. Mas, para chegar lá, devemos rejeitar as abordagens fracassadas do passado e trabalhar juntos para enfrentar algumas das maiores ameaças da história. Não há perigo mais sério para o nosso planeta hoje
do que as armas mais poderosas e destrutivas já inventadas pelo homem, das quais os Estados Unidos, como você sabe, tem muitas. Assim como fiz em meu primeiro mandato, fiz da contenção dessas ameaças uma prioridade, começando com a nação do Irã. Minha posição é muito simples. O patrocinador número 1 do terror do mundo nunca pode possuir a arma mais perigosa. É por isso que, logo após assumir o cargo, enviei ao chamado líder supremo uma carta fazendo uma oferta generosa. Estendi uma promessa de cooperação total em troca da suspensão do programa nuclear do Irã. A resposta do regime foi continuar suas constantes ameaças a seus vizinhos e aos EUA, interesses em toda a região e alguns grandes países que estão bem próximos. Hoje, muitos dos ex-comandantes militares do Irã, na verdade, posso dizer quase todos eles, não estão mais conosco. Eles estão mortos. E 3 meses atrás, quando a Operação Midnight Amer, 7 bombardeiros B-2 americanos lançaram as 14 bombas de 30 mil libras cada na principal instalação nuclear do Irã, destruindo totalmente tudo. Nenhum outro país do mundo poderia ter feito o que fizemos. Nenhum outro país tem o equipamento para fazer o que fizemos. Temos as maiores armas do mundo. Odiamos usá-los. Mas fizemos algo que por 22 anos as pessoas queriam fazer. Com a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã demolida, imediatamente negociei o fim da guerra de 12 dias, como é chamada, entre Israel e Irã, com ambos os lados concordando em lutar, não lutar mais. Como todos sabem, também tenho estado profundamente empenhado na procura de um cessar-fogo em Gaza. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidamente ofertas razoáveis para fazer a paz. Não podemos esquecer o dia 7 de outubro, não é mesmo? Agora, como que para encorajar a continuação do conflito, alguns membros deste corpo estão tentando reconhecer unilateralmente um Estado palestino. As recompensas seria grande demais para os terroristas do Hamas por suas atrocidades. Isso seria uma recompensa por essas atrocidades horríveis, incluindo o 7 de outubro, mesmo quando eles se recusaram a libertar os reféns ou aceitar um cessar-fogo. Em vez de dar ao Hamas e dar tanto porque eles tomaram muito. Isso poderia ter sido resolvido há muito tempo. Mas, em vez de ceder aos pedidos de resgate do Hamas, aqueles que querem a paz devem se unir com uma mensagem: liberte os reféns agora. Apenas liberte os reféns agora. Obrigado. Como temos que nos unir, e vamos nos unir, fazer isso, temos que parar a guerra em Gaza imediatamente. Temos que parar com isso. Temos que fazer isso. Temos que negociar. Imediatamente tem que negociar a paz. Temos que recuperar os reféns. Queremos todos os 20 de volta. Não queremos 2 e 4. Como você sabe, eu me dei bem com Steve Witkoff e outros que nos ajudaram, Marco Rubio. Recuperamos a maioria deles. Estivemos envolvidos em todos eles. Mas eu sempre disse que os últimos 20 serão os mais difíceis, e foi exatamente isso que aconteceu. Temos que recuperá-los agora. Não queremos voltar 2, e depois outros 2, e depois 1, e depois 3. Tenha esse processo. Não. Queremos todos eles de volta, e queremos os 38 cadáveres de volta também. Esses pais vieram até mim e os querem de volta, e os querem de volta muito rapidamente e muito mal. Como se estivessem vivos, eles os querem. Eles os querem tanto quanto se seu filho ou filha estivesse vivo. Também tenho trabalhado incansavelmente para impedir a matança na Ucrânia. Pensei que seria, das 7 guerras que parei, pensei que seria a mais fácil por causa do meu relacionamento com o presidente Putin, que sempre foi bom. Eu pensei que seria o mais fácil. Mas você sabe, na guerra, você nunca sabe o que vai acontecer. Sempre há muitas surpresas, boas e ruins. Todos pensavam que a Rússia venceria esta guerra em 3 dias.
Mas não funcionou assim. Era para ser apenas uma pequena escaramuça rápida. Não está fazendo a Rússia parecer boa. Está fazendo com que eles pareçam ruins. Não importa o que aconteça daqui em diante. Isso era algo que deveria ter levado alguns dias, certamente menos de uma semana, e eles estão lutando há 3 anos e meio. E matando de 5.000 a 7.000 jovens soldados, principalmente soldados de ambos os lados a cada semana, de 5.000 a 7.000 jovens mortos, e alguns nas cidades em números muito menores, onde foguetes são disparados, onde drones são lançados. Esta guerra nunca teria começado se eu fosse presidente. Esta foi uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Mostra o que é liderança, o que uma má liderança pode fazer a um país. Veja o que aconteceu com os Estados Unidos. E veja onde estamos agora em apenas um curto período de tempo. A única questão agora é quantas vidas mais serão perdidas desnecessariamente em ambos os lados. A China e a Índia são os principais financiadores da guerra em curso, continuando a comprar petróleo russo. Mas, indesculpavelmente, mesmo os países da OTAN não cortaram muita energia russa e produtos energéticos russos. O que, como você sabe, descobri há cerca de 2 semanas e não fiquei feliz. Pense nisso. Eles estão financiando a guerra contra si mesmos. Quem diabos já ouviu falar desse? No caso de a Rússia não estar pronta para fazer um acordo para acabar com a guerra, então os Estados Unidos estão totalmente preparados para impor uma rodada muito forte de tarifas poderosas, o que pararia o derramamento de sangue, acredito, muito rapidamente. Para que essas tarifas sejam efetivas, as nações europeias, todos vocês que estão reunidos aqui agora, teriam que se juntar a nós na adoção exatamente das mesmas medidas. Quero dizer, você está muito mais perto da cidade. Temos um oceano no meio. Você está bem aí, e a Europa tem que intensificar isso. Eles não podem estar fazendo o que estão fazendo. Eles estão comprando petróleo e gás da Rússia enquanto lutam contra a Rússia. É embaraçoso para eles. E foi muito embaraçoso para eles quando descobri sobre isso. Posso dizer isso. Mas eles têm que cessar imediatamente todas as compras de energia da Rússia. Caso contrário, estamos todos perdendo muito tempo. Então, estou pronto para discutir isso. Vamos discutir isso hoje com as nações europeias reunidas aqui. Tenho certeza de que eles estão emocionados em me ouvir falar sobre isso. Mas é assim que é. Gosto de falar o que penso e falar a verdade enquanto buscamos reduzir a ameaça. Sobre armas perigosas hoje, também estou pedindo a todas as nações que se juntem a nós para acabar com o desenvolvimento de armas biológicas de uma vez por todas. E o biológico é terrível, e o nuclear está ainda além, e incluímos o nuclear nisso. Queremos ter uma cessação do desenvolvimento de armas nucleares. Nós sabemos, e eu sei, e eu posso vê-lo o tempo todo. Senhor, você gostaria de ver? E eu olho para armas que são tão poderosas, mas nós simplesmente não podemos usá-las. Se algum dia os usarmos, o mundo literalmente pode chegar ao fim. Não haveria Nações Unidas para falar. Não haveria nada. Apenas alguns anos atrás, experimentos imprudentes no exterior nos deram uma pandemia global devastadora. No entanto, apesar dessa catástrofe mundial, muitos países continuam a pesquisa extremamente arriscada sobre armas biológicas e patógenos artificiais. Isso é incrivelmente perigoso. Para evitar possíveis desastres, estou anunciando hoje que meu governo liderará um esforço internacional para fazer cumprir a Convenção sobre Armas Biológicas, que vai se reunir com os principais líderes do mundo, sendo pioneiro em um sistema de verificação de IA em que todos podem confiar. Espero que a ONU possa desempenhar um papel construtivo e também será um dos primeiros projetos sobre IA. Vamos ver como é bom, porque muitas pessoas estão dizendo que poderia ser uma das grandes coisas de todos os tempos, mas também pode ser perigoso, mas pode ser usado e tremendamente bom, e isso seria um exemplo disso. A ONU não apenas não está resolvendo os problemas que deveria com muita frequência, mas também está criando novos problemas para resolvermos. O melhor exemplo esta é a questão política número 1 do nosso tempo, a crise da migração descontrolada. É descontrolado. Os vossos países estão a ser arruinados. As Nações Unidas estão financiando um ataque aos países ocidentais e suas fronteiras.
Em 2024, a ONU orçou 372 milhões de dólares em assistência em dinheiro para apoiar. Estima-se que 624 mil migrantes viajem para os Estados Unidos. Pense nisso. A ONU está apoiando pessoas que estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos, e então temos que tirá-las de lá. A ONU também forneceu comida, abrigo, transporte e cartões de débito para estrangeiros ilegais. Você pode acreditar nisso? A caminho de se infiltrar em nossa fronteira sul. Milhões de pessoas passaram por aquela fronteira sul. Há apenas um ano, milhões e milhões de pessoas estavam despejando 25 milhões ao longo dos 4 anos do incompetente governo Biden. E agora paramos, totalmente parados. Na verdade, eles nem estão mais vindo porque sabem que não podem passar. Mas o que aconteceu é totalmente inaceitável. A ONU deve impedir as invasões, não criá-las, e não financiá-los. Nos Estados Unidos, rejeitamos a ideia de que um grande número de pessoas de terras estrangeiras possa viajar pelo mundo, atropelar nossas fronteiras, violar nossa soberania, causar crimes absolutos e esgotar nossa rede de segurança social. Reafirmamos que a América pertence ao povo americano e encorajo todos os países a tomarem sua própria posição em defesa de seus cidadãos também. Você tem que fazer isso porque eu vejo. Não estou mencionando nomes. Eu vejo isso e posso chamar cada um deles. Você está destruindo seus países. Eles estão sendo destruídos. A Europa está com sérios problemas. Eles foram invadidos por uma força de estrangeiros ilegais como ninguém nunca viu antes. Estrangeiros ilegais estão entrando na Europa e ninguém está fazendo nada para mudar isso, para tirá-los de lá. Não é sustentável. E porque eles escolhem ser politicamente corretos, eles não estão fazendo absolutamente nada a respeito. E eu tenho que dizer, eu olho para Londres, onde você tem um prefeito terrível, terrível, terrível. E isso foi tão mudado. Tão mudado. Agora eles querem ir para a lei da Sharia. Mas você está em um país diferente. Você não pode fazer isso. Tanto a imigração quanto suas ideias de energia suicida serão a morte da Europa Ocidental. Se algo não for feito imediatamente, isso não pode ser sustentado. O que torna o mundo tão bonito é que cada país é único. Mas para permanecer assim, toda nação soberana deve ter o direito de controlar suas próprias fronteiras. Você tem o direito de controlar suas fronteiras, como fazemos agora, e limitar o grande número de imigrantes que entram em seus países e são pagos pelo povo daquela nação que estava lá e que construiu aquela nação em particular na época. Eles colocaram seu sangue, suor, lágrimas, dinheiro naquele país, e agora estão sendo arruinados. As nações orgulhosas devem ter permissão para proteger suas comunidades e evitar que suas sociedades sejam sobrecarregadas por pessoas que nunca viram antes, com costumes diferentes, religiões, com tudo diferente. Quando os migrantes violaram as leis, apresentaram falsos pedidos de asilo ou reivindicaram o status de refugiado por motivos ilegítimos, eles devem, em muitos casos, ser imediatamente enviados para casa. E embora sempre tenhamos um grande coração para lugares e pessoas que estão lutando e verdadeiramente compassivas, as respostas serão dadas. Temos de resolver o problema, e temos de o resolver nos seus países, e não criar novos problemas nos nossos países. E somos muito úteis para muitos países, que simplesmente não são mais capazes de enviar seu pessoal. Eles costumavam enviá-los para nós em caravanas de 25, 30 mil pessoas. Essas caravanas maciças de pessoas entrando em nosso país, totalmente sem controle e sem verificação. Mas não mais. De acordo com o Conselho da Europa, em 2024, quase 50% dos presos nas prisões alemãs eram estrangeiros ou migrantes. Na Áustria, o número era de 53% das pessoas nas prisões eram de lugares que não eram de onde estão agora. Na Grécia, o número foi. E na Suíça, bela Suíça, 72% das pessoas nas prisões são de fora da Suíça. Quando suas prisões estão cheias dos chamados requerentes de asilo que retribuíram gentileza. E foi isso que eles fizeram. Eles retribuíram a bondade com o crime. É hora de acabar com o experimento fracassado de fronteiras abertas. Você tem que acabar com isso agora.
Veja, eu posso te dizer, eu sou muito bom nessas coisas. Seus países estão indo para o inferno. Nos Estados Unidos, tomamos medidas ousadas para encerrar rapidamente a migração descontrolada. Uma vez que começamos a deter e deportar todos que cruzaram a fronteira e remover estrangeiros ilegais dos Estados Unidos, eles simplesmente pararam de vir. Eles não estão mais vindo. Estamos recebendo muito crédito, mas eles não estão mais vindo. Este foi um ato humanitário para todos os envolvidos, porque nas viagens, milhares de pessoas por semana estavam morrendo. Mulheres estavam sendo estupradas. Ninguém nunca viu nada parecido. Horrivelmente espancado, estuprado. A viagem para cima foi uma longa caminhada. Foi uma jornada longa e árdua, de fato. E também foi uma vitória histórica contra o tráfico de pessoas em toda a região. O que fizemos foi uma vitória e salvamos tantas vidas de pessoas que não fariam a jornada. Essa jornada foi carregada de morte. Carregado de morte. Cadáveres o tempo todo, ao longo das estradas das selvas para se levantar. Eles passam por áreas tão quentes que você não conseguia respirar. Eles estavam morrendo de asfixia. Áreas tão quentes que você não conseguia respirar. Cadáveres por toda parte. Com eles não vindo, estamos salvando um número enorme de vidas. Meu povo fez um trabalho fantástico ao fazer o que fez. E o público americano concorda com isso. Quer dizer, fiquei muito orgulhoso de ver esta manhã ter os maiores números de pesquisa que já tive. Parte disso é por causa do que fizemos na fronteira. Acho que a outra parte é o que fizemos na economia. As políticas de Joe Biden fortaleceram gangues assassinas, contrabandistas de pessoas, traficantes de crianças, cartéis de drogas e prisioneiros de todo o mundo. A administração anterior também perdeu quase 300 mil crianças. Pense nisso. Eles perderam mais de 300 mil crianças pequenas, que foram traficadas para os Estados Unidos. Sob o olhar de Biden, muitos dos quais foram estuprados, explorados, abusados e vendidos. Ninguém fala sobre isso. As notícias falsas não escrevem sobre isso. Com muitos outros, crianças pequenas que estão desaparecidas ou mortas. E encontramos muitas dessas crianças e estamos mandando-as de volta e as enviamos de volta para seus pais. Eles disseram, ninguém sabe quem eles são. Eles disseram, de onde você vem? E eles nos darão um país. E descobriremos e os traremos de volta para suas casas. E a mãe e o pai correm para a porta e suas lágrimas nos olhos. Eles não podem acreditar que estão vendo seu filho ou filha novamente. Fizemos quase 30 mil deles até agora. Qualquer sistema que resulte no tráfico em massa de crianças é inerentemente mau. No entanto, é exatamente isso que a agenda de migração globalista fez, e é disso que se trata. Na América, esses dias, como você sabe, acabaram. O governo Trump está trabalhando, e continuamos trabalhando, para rastrear os vilões que estão causando esse problema. E também, como eu disse, para recuperar os 30 mil dólares que já devolvemos. Agora acho que vamos ter outro. Vamos encontrar muito. Você não vai encontrar todos eles. Mais de 300 mil dólares, eles estão perdidos ou mortos. Eles estão perdidos ou mortos por causa dos animais que fizeram isso. Para proteger nossos cidadãos, também designei vários cartéis de drogas savage, tanto quanto você vê isso, e você vê isso acontecendo bem diante de seus olhos. Vamos colocar desta forma, as pessoas não gostam mais de levar grandes cargas de drogas em barcos. Não há muitos barcos viajando nos mares pela Venezuela. Eles tendem a não querer mais viajar muito rapidamente. E praticamente impedimos que as drogas entrassem em nosso país por mar. Nós os chamamos de drogas da água. Eles matam centenas de milhares de pessoas. Também designei vários cartéis de drogas selvagens no que diz respeito a organizações terroristas estrangeiras, juntamente com 2 gangues transnacionais sanguinárias, provavelmente as piores gangues do mundo, MS-13 e Tren de Aragua. Tren de Aragua é da Venezuela, a propósito. Tais organizações torturam, mutilam e assassinam impunemente. Eles são os inimigos
inimigos de toda a humanidade. E, por essa razão, recentemente começamos a usar o poder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos para destruir terroristas venezuelanos e redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro, para todos os terroristas, bandidos, contrabandistas de drogas venenosas e para os Estados Unidos da América. Por favor, estejam avisados de que vamos acabar com você da existência. É isso que estamos fazendo. Não temos escolha. Não posso deixar isso acontecer. Eles estão destruindo. Acredito que perdemos 300 mil pessoas no ano passado para as drogas. 300 mil fentanil e outras drogas. Cada barco que afundamos carrega drogas que matariam mais de 25 mil americanos. Não vamos deixar isso acontecer. A energia é outra área em que os Estados Unidos estão prosperando como nunca antes. Estamos nos livrando das energias renováveis falsamente nomeadas. A propósito, eles são uma piada. Eles não funcionam. Eles são muito caros. Eles não são fortes o suficiente para acender as plantas de que você precisa para tornar seu país ótimo. O vento não sopra. Esses grandes moinhos de vento são tão patéticos e tão ruins, tão caros de operar. Então eles têm que ser reconstruídos o tempo todo e começam a enferrujar e apodrecer. A energia mais cara já concebida, e na verdade é energia. Você deve ganhar dinheiro com energia, não perder dinheiro. Você perde dinheiro, os governos têm que subsidiar. Você não pode colocá-los para fora sem subsídios maciços, e a maioria deles é construída na China. E eu dou muito crédito à China. Eles os constroem, mas há muito poucos parques eólicos. Então, por que eles os constroem e os enviam para todo o mundo? Eles mal os usam. Você sabe o que eles usam? Carvão. Eles usam gás. Eles usam quase tudo, mas não gostam de vento. Mas eles com certeza gostam de vender os moinhos de vento. A Europa, por outro lado, tem um longo caminho a percorrer, com muitos países à beira da destruição por causa da agenda de energia verde. E dou muito crédito à Alemanha. A Alemanha estava sendo levada por um caminho muito doentio, tanto na imigração, aliás, quanto na energia. Eles estavam ficando verdes e falidos. E a nova liderança entrou e eles voltaram para onde estavam com combustível fóssil e nuclear, o que é bom. Agora é seguro. E você pode fazer isso corretamente. Mas eles voltaram para onde estavam e abriram muitas usinas diferentes. Usinas de energia, usinas produtoras de energia, e estão indo bem. Dou muito crédito à Alemanha por isso. Eles disseram que isso é um desastre o que está acontecendo. Eles estavam ficando todos verdes. Todo verde está falido. Isso é o que representa. E não é politicamente correto. Serei muito criticado por dizer isso, mas estou aqui para dizer a verdade. Eu não me importo. Não importa para mim. Estou na cidade de Nova York. Estou me sentindo muito mais seguro. Crime, estamos diminuindo o crime. E, a propósito, falando em crime, Washington, D.C. era a capital do crime da América. Agora é uma cidade totalmente, depois de 12 dias, é uma cidade totalmente segura. Todo mundo está saindo para jantar. Eles estão indo para restaurantes. Sua esposa pode andar no meio da rua. Com ou sem você, nada vai acontecer. Meu pessoal fez um trabalho fantástico e, sim, chamei a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional cuidou dos negócios. E eles não eram politicamente corretos, mas cuidaram dos negócios. 1.700 criminosos de carreira trouxeram-nos de volta para onde vieram, os países de onde vieram, ou os colocaram em prisões. Washington, D.C. é agora uma cidade totalmente segura novamente, e eu convido você a vir. De fato, jantaremos juntos em um restaurante local e poderemos caminhar. Não temos que ir por um veículo blindado. Vamos caminhar até lá da Casa Branca. Eles desistiram de sua vantagem poderosa. Muitos dos países de que estamos falando em petróleo e gás, como essencialmente fechar o grande petróleo do Mar do Norte. O Mar do Norte. Eu sei disso tão bem. Aberdeen era a capital do petróleo da Europa, e esse tremendo petróleo que não foi encontrado no Mar do Norte. Olha o tremendo. E eu estava como primeiro-ministro, respeito e gosto muito, e disse, você está sentado com o maior patrimônio. Eles essencialmente o fecharam, tornando-o tão altamente tributado que nenhum desenvolvedor, nenhuma empresa de petróleo pode ir para lá.
Eles têm um tremendo óleo restante e, mais importante, eles têm um tremendo petróleo que ainda nem foi encontrado. E que tremendo trunfo para o Reino Unido. E espero que o primeiro-ministro esteja ouvindo, porque eu disse a ele. 3 dias seguidos, foi tudo o que ele ouviu. Petróleo do Mar do Norte, porque quero vê-los se sair bem. Eu quero parar de vê-los arruinando aquela bela paisagem escocesa e inglesa, com moinhos de vento e enormes painéis solares que percorrem 7 milhas por 7 milhas, tirando terras agrícolas. Mas não vamos deixar isso acontecer na América. Em 1982, o diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente previu que até o ano 2000, a mudança climática causaria uma catástrofe global. Ele disse que será irreversível, como qualquer holocausto nuclear seria. Isso é o que eles disseram nas Nações Unidas. O que aconteceu? Aqui estamos. Outro funcionário da ONU afirmou em 1989 que dentro de uma década, nações inteiras poderiam ser varridas do mapa pelo aquecimento global. Não está acontecendo. Você sabe, costumava ser um resfriamento global. Se você olhar para trás, anos atrás, nas décadas de 1920 e 1930, eles disseram, o resfriamento global matará o mundo. Temos que fazer alguma coisa. Então eles disseram que o aquecimento global mataria o mundo, mas depois começou a ficar mais frio. Então agora eles poderiam chamá-lo de mudança climática, porque assim eles não podem perder. É a mudança climática. Porque se for mais alto ou mais baixo, aconteça o que acontecer, a mudança climática é o maior golpe já perpetrado no mundo, na minha opinião. Mudança climática, não importa o que aconteça, você está envolvido nisso. Não há mais aquecimento global, não há mais resfriamento global. Todas essas previsões feitas pelas Nações Unidas e muitas outras, muitas vezes por más razões, estavam errados. Eles foram feitos por pessoas estúpidas que custaram fortunas a seus países e não deram a esses mesmos países nenhuma chance de sucesso. Se você não fugir desse golpe verde, seu país vai falhar. E eu sou muito bom em prever coisas, você sabe. Na verdade, eles disseram durante a campanha que tinham um chapéu, o chapéu mais vendido. Trump estava certo sobre tudo. E eu não digo isso de uma forma fanfarrão, mas é verdade. Eu estava certo sobre tudo. E estou lhe dizendo isso, se você não fugir do golpe da energia verde, seu país vai falhar. E se você não parar pessoas que você nunca viu antes, com as quais você não tem nada em comum, seu país vai falhar. Sou o presidente dos Estados Unidos, mas me preocupo com a Europa. Eu amo a Europa. Eu amo o povo da Europa. E eu odeio vê-lo sendo devastado pela energia e pela imigração. Este monstro de cauda dupla destrói tudo em seu rastro, e eles não podem deixar isso acontecer por mais tempo. Você está fazendo isso porque quer ser legal. Você quer ser politicamente correto e está destruindo sua herança. Eles devem assumir o controle forte e imediatamente do desastre absoluto da imigração e da catástrofe de energia falsa antes que seja tarde demais. A pegada de carbono é uma farsa inventada por pessoas com más intenções e elas estão seguindo um caminho de destruição total. Você sabe que a pegada de carbono foi uma coisa grande. Alguns anos atrás, lembro-me de ouvir sobre a pegada de carbono. E então o presidente Obama entraria no Força Aérea 1, um enorme Boeing 747. E não um novo, um velho com motores antigos que vomitam tudo na atmosfera. Ele falava sobre a pegada de carbono. Devemos fazê-lo. Então ele entrava e voava de Washington para o Havaí para jogar uma partida de golfe. E então eles voltam para aquele avião grande e bonito. E voam de volta e falam sobre, novamente, o aquecimento global e a pegada de carbono. É um trabalho fraudulento. Com custos e despesas extremos, a Europa reduziu sua própria pegada de carbono por pense nisso. Parabéns, Europa. Ótimo trabalho. Você custou muitos empregos, muitas fábricas fecharam, mas reduziu a pegada de carbono em 37%. No entanto, por todo esse sacrifício e muito mais, foi totalmente eliminado. E depois, um pouco por um aumento global de grande parte proveniente da China e de outros países que estão prosperando em torno da China, que agora produz mais CO2 do que todas as outras nações desenvolvidas do mundo.
Então, todos esses países estão trabalhando muito na pegada de carbono, o que é um absurdo, a propósito. É um absurdo. Você sabe, é interessante. Nos Estados Unidos, ainda radicalizamos os ambientalistas. E eles querem que as fábricas parem. Tudo deve parar. Não há mais vacas. Não queremos mais vacas. Eu acho que eles querem matar todas as vacas. Eles querem fazer coisas que são simplesmente inacreditáveis. E você também tem. Temos uma borda forte e temos uma forma, e essa forma não vai direto para cima. Essa forma é amorfa quando se trata da atmosfera. E se tivéssemos o ar mais limpo, e acho que temos ar muito limpo. Temos o ar mais limpo que tivemos em muitos anos. Mas o problema é que outros países, como a China, que têm ar um pouco agitado, sopra. E não importa o que você esteja fazendo aqui embaixo, o ar aqui em cima tende a ficar muito sujo porque vem de outros países onde o ar não é tão limpo. E os ambientalistas se recusam a reconhecer isso. A mesma coisa com o lixo. Na Ásia, eles despejam grande parte de seu lixo direto no oceano. E ao longo de uma jornada de 1 semana e 2 semanas, ele flui. Logo depois de Los Angeles, você já viu enormes quantidades de lixo, quase demais para fazer qualquer coisa. Passando por Los Angeles, passando por São Francisco. E então alguém vai ter problemas porque deixou cair um cigarro na praia. A coisa toda é uma loucura. O principal efeito dessas políticas brutais de energia verde não foi ajudar o meio ambiente, mas redistribuir a atividade industrial e manufatureira dos países desenvolvidos que seguem regras insanas que são atribuídas a países poluidores, que quebram as regras e estão fazendo fortuna. Eles estão fazendo uma fortuna. As contas de eletricidade europeias são agora 4 a 5 vezes mais caras do que as da China e 2 a 3 vezes maior do que os Estados Unidos. E nossas contas estão caindo. Você provavelmente vê que nossos preços da gasolina estão muito baixos. Você sabe, nós temos uma expressão, broca de bebê, e é isso que estamos fazendo. Estaremos muito mais baixos daqui a um ano. Mas eles caíram muito no ano passado. Como resultado, todo o ar-condicionado é muito incomum ver em alguns desses países, porque o custo da eletricidade é muito alto. Então, enquanto o ZEUA tem aproximadamente 1.300 mortes relacionadas ao calor anualmente, e isso é muito, a Europa perde mais de 175 mil pessoas por mortes por calor a cada ano, porque os custos são tão caros que você não pode ligar um ar-condicionado. Do que se trata tudo isso? Isso não é a Europa. Essa não é a Europa que eu amo e conheço. Tudo em nome de fingir parar a farsa do aquecimento global. Todo o conceito globalista de pedir às nações industrializadas bem-sucedidas que infligam dor a si mesmas e perturbem radicalmente suas sociedades inteiras deve ser rejeitado completa e totalmente. E deve ser imediato. É por isso que, nos Estados Unidos, me retirei do falso Acordo Climático de Paris, onde, a propósito, os Estados Unidos estavam pagando muito mais do que todos os países. Outros não estavam pagando. A China não teve que pagar até que 2030 e a Rússia recebesse um padrão antigo que era fácil de cumprir. Um padrão de 1990. Mas para os Estados Unidos, devemos pagar cerca de $1 trilhão. E eu disse, este é outro golpe. O fato é que os Estados Unidos foram aproveitados pelo mundo por muitos anos, mas não mais, como você provavelmente notou. Desencadeei uma produção massiva de energia e assinei ordens executivas históricas para caçar petróleo. Mas não precisamos caçar muito, porque temos mais petróleo do que qualquer nação em qualquer lugar. Petróleo e gás no mundo. E se você adicionar carvão, temos mais do que qualquer nação do mundo. Limpo, eu chamo de carvão limpo e bonito. Você pode fazer coisas hoje com carvão que não poderia ter feito há 10 anos, 15 anos. Portanto, tem um pouco de ordem permanente na Casa Branca. Nunca use a palavra carvão. Use apenas as palavras carvão limpo e bonito. Soa muito melhor, não é? Mas estamos prontos para fornecer a qualquer país suprimentos de energia abundantes e acessíveis, se você precisar deles, quando a maioria de vocês precisar. Estamos orgulhosamente exportando energia para todo o mundo. Agora somos o maior exportador. Nos Estados Unidos, queremos comércio e comércio robusto com todas as nações, todos. Queremos ajudar as nações.
Vamos ajudar as nações, mas também deve ser justo e recíproco. O desafio com o comércio é o mesmo com o clima. Os países que seguiram as regras, todas as suas fábricas foram saqueadas. É muito triste de assistir. Eles foram quebrados. Eles foram quebrados por países que quebraram as regras. É por isso que os Estados Unidos agora estão aplicando tarifas a outros países. E por mais que essas tarifas tenham sido aplicadas a nós por muitos anos, incontrolavelmente aplicadas a nós. Usamos as tarifas como um mecanismo de defesa sob o governo Trump, incluindo meu primeiro mandato, onde centenas de bilhões de dólares em tarifas foram arrecadados. E, a propósito, tivemos a inflação mais baixa e agora temos uma inflação muito baixa. A única coisa diferente é que temos centenas de bilhões de dólares fluindo para o nosso país. Também estamos usando tarifas para defender nossa soberania e segurança em todo o mundo, inclusive contra nações que se aproveitaram de antigas administrações do ZEUA por décadas, incluindo a administração mais corrupta e incompetente da história, a sonolenta administração Joe Biden. O Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e outros, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e direcionamento de críticos políticos nos Estados Unidos. Eu tenho um pequeno problema em dizer isso, porque devo lhe dizer, eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos e eu o vi, ele me viu e nos abraçamos. E então eu estou dizendo, você pode acreditar que eu vou dizer isso em apenas 2 minutos? Mas na verdade concordamos que nos encontraríamos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, cerca de 20 segundos. Eles estavam em retrospecto. Estou feliz por ter esperado porque essa coisa não funcionou muito bem. Mas conversamos, tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana, se isso for de interesse. Mas ele parecia um homem muito bom, na verdade. Ele gostava de mim, eu gostava dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto. Quando eu não gosto deles, eu não gosto deles. Mas tivemos, pelo menos por cerca de 39 segundos, uma química excelente. É um bom sinal. Mas também no passado, no Brasil, você acredita nisso? Injustamente tarifou nossa nação. Mas agora, por causa de nossas tarifas, estamos revidando. E estamos revidando com muita força como presidente. Sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos americanos. Então, lamento muito dizer isso, que o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só podem se sair bem quando estão trabalhando conosco. Sem nós, eles falharão, assim como outros falharam. É verdade. No próximo ano, os Estados Unidos celebrarão o 250º aniversário de nossa gloriosa independência, um testemunho do poder duradouro e da liberdade e espírito americanos. Também teremos o orgulho de sediar a Copa do Mundo da FIFA de 2026. E logo depois, as 2028 Olimpíadas, que serão muito emocionantes. Espero que todos venham. Espero que inúmeras pessoas de todo o mundo participem dessas grandes celebrações de liberdade e realização humana. Que juntos todos possamos nos alegrar com os milagres da história que começaram em 4 de julho. 1776, quando fundamos a luz para todas as nações, e é algo realmente que uma coisa incrível saiu daquela data. Chama-se Estados Unidos da América. Em homenagem a este importante aniversário, espero que todos os países que encontram inspiração em nosso exemplo se juntem a nós na renovação de nosso compromisso e valores. E esses valores, realmente, que tanto prezamos juntos. Defendamos a liberdade de expressão e a liberdade de expressão. Protejamos a liberdade religiosa, inclusive para a religião mais perseguida no planeta hoje. É chamado de cristianismo. E vamos salvaguardar nossa soberania e valorizar as qualidades que tornaram cada um de nossa nação tão especial, incrível e extraordinário. Para encerrar,
Quero apenas repetir que a imigração e o alto custo da chamada energia renovável verde estão destruindo grande parte do mundo livre e grande parte do nosso planeta. Os países que prezam a liberdade estão desaparecendo rapidamente por causa de suas políticas sobre esses dois assuntos. Você precisa de fronteiras fortes e fontes de energia tradicionais se quiser ser ótimo novamente. Se você veio do norte ou do sul, do leste ou do oeste, perto ou longe, cada líder neste belo salão hoje representa uma cultura rica, uma história nobre e uma herança orgulhosa que torna cada nação majestosa e única, diferente de qualquer outra coisa na história humana ou em qualquer outro lugar na face da Terra. De Londres a Lima, de Roma a Atenas, de Paris a Seul, do Cairo a Tóquio e Amsterdã até aqui na cidade de Nova York, estamos sobre os ombros dos líderes e lendas, generais e gigantes, heróis e titãs que venceram e construíram nossas amadas nações, todas as nossas nações. Com sua própria coragem, força, espírito e habilidade, nossos ancestrais escalaram montanhas, conquistaram oceanos, cruzaram desertos e caminharam por planícies abertas. Eles avançaram em batalhas estrondosas, mergulharam em graves perigos e eram soldados, fazendeiros, trabalhadores, guerreiros, exploradores e patriotas. Eles constroem vilas em cidades, tribos em reinos, ideias em indústrias e pequenas ilhas em impérios poderosos. Você faz parte de tudo isso. Eles eram campeões de seu povo que nunca desistiu e que nunca, jamais desistiu. Seus valores definiram nossas identidades nacionais. Suas visões forjaram nosso magnífico destino. Todos nesta sala fazem parte disso à sua maneira. Cada um de nós herda os feitos e os mitos, os triunfos, os legados de nossos próprios heróis e fundadores que tão bravamente nos mostraram o caminho. Nossos ancestrais deram tudo pelas pátrias que defenderam com orgulho, com suor, com sangue, com vida e com morte. Agora a tarefa justa de proteger as nações que eles construíram pertence a cada um de nós. Então, juntos, vamos defender nosso dever sagrado para com nosso povo e nossos cidadãos. Vamos proteger suas fronteiras, garantir sua segurança, preservar suas culturas, tesouros e tradições. E lutar por seus preciosos sonhos e suas liberdades queridas. E em amizade e realmente uma bela visão, vamos todos trabalhar juntos para construir um brilhante, belo planeta. Um planeta que todos nós compartilhamos, um planeta de paz e um mundo que é mais rico, melhor e mais bonito do que nunca. Isso pode acontecer. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E espero que possa acontecer e começar agora. Neste momento, nós vamos dar a volta por cima. Vamos tornar nossos países melhores, mais seguros, mais bonitos. Vamos cuidar do nosso pessoal. Muito obrigado. Tem sido uma honra. Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Muito obrigado. Em nome da Assembleia, gostaria de agradecer ao presidente dos Estados Unidos.